temos uma senhora mãe com seus 2 filhos. Bom dia. Tudo bom, querida? Pode ficar no lugar? Tudo bem, meninos? Depois eu abraço vocês. E sejam muito bem-vindos, né? Bem-vindos. A gente agradece, né, Simone, porque nós tivemos o contato com a história. Podemos chamá-la de Dona Cida aqui? Pode falar, Sim, Vicente. pode sim. Oi, Dona Cida. Oi. Olha, eu sou de Fátima, então eu carrego a minha Fátima, a senhora é Dona Cida. Aparecidinho, Isso, né? Dona Cida, é, Aparecida. Muito bem. Nós tivemos contato com a história da Dona Cida e a história da Dona Cida, ela vai conseguir, assim, abordar a todos de uma forma muito profunda em cima do que nós estamos falando, né, Simone? Exatamente. Bom, Cidinha, hoje a gente está dizendo e perguntando aí pro povo de casa como é que a gente faz para criar... O meu não é um homem assim, do meu é desse tamanho. Mas como a gente faz para que os nossos filhos virem homens assim e sejam homens agradecidos? Como é que foi para a senhora? Olha, não foi muito fácil, né? Porque se eu não fosse forte mesmo, se eu não tivesse fé, confiança no meu Deus, eu acho que eu tinha derrubado, eu tinha largado tudo e procurasse um outro rumo. Mas a minha vida, a minha família foi de muita fé e me cresceu assim. Então eu cresci uma pessoa com Deus, Deus me ajudou muito, muito, muito. Quando eles eram pequenos, às vezes eu acordava, quando eu me sentia sozinha, eu acordava de madrugada e eu me deparava chorando. Aí eu levantava a cabeça e pegava meu terço. Eu falei, eu não preciso de mexer com ninguém esse horário, mas eu perturbava Deus. Eu pedia, eu rezava, eu chorava e eu fui forte. Tem hora que eu mesma tiro o chapéu para mim, porque eu passei por muitas barreiras, muitas. E hoje eu estou aqui. O que eu tenho que fazer hoje é agradecer, que os 2 filhos que eu tenho, eles fazem por mim hoje. Eles cuidam de mim. E a gente é muito, muito unida, muito, muito unidos. Então, igual agora recente, eu fiz um convite para eles, eu não imaginei que fosse acontecer. Eu queria passar lá com a minha família em Belo Horizonte, que a minha mãe de criação está lá. E ela muito decadente, e ela gosta muito, muito quando eu vou. E eles não mediram dificuldade. Eles falaram, vamos. E nós fomos, nós 3, passamos 2 dias lá, que foram final de semana maravilhoso. Para mim foi uma coisa muito linda eles terem ido comigo. Né, Dona Cida? E olha, aqui a Dona Cida, ela vem para nos mostrar que conforme a realidade de muitas e muitas pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, quando a vida nos pega de surpresa e a gente precisa, por exemplo, ser pai e ser mãe, ou no caso dela, ser mãe e ser pai com a força de Deus e a sabedoria, a gente consegue cumprir muito bem o papel e formar filhos gratos, porque a senhora foi mãe e foi pai, Dona Cida. Sim. Como que aconteceu? A senhora pode contar para a gente um pouquinho aí, até para que todos possam entender como que foi a história. A senhora ficou casada há quanto tempo? Como que aconteceu? Como é o seu testemunho? Então, eu fiquei casada exatamente 5 anos e 3 meses. Que a gente casou em julho e o meu marido teve um acidente assim fatal. Ele teve um acidente por volta de 13 horas e lá pelas 16 já veio a óbito. E isso mexeu muito comigo porque ele me levava no serviço. Então, a gente se viu de manhãzinha, ele me levou, deixou lá. Quando eu voltei do serviço,
observei coisas estranhas na minha casa, porque eu tinha uma irmã que morava no meu quintal e cuidava dos filhos. E ela tinha falado para mim um dia antes que se eu ia chegar no horário, que ela ia levar a filha dela ao médico. Só que eu cheguei, o mais novo, que é o Carlos, ele não estava muito bem. Aí eu deitei numa cama com ele, a minha irmã veio. Aí eu falei, mas você não ia no médico? Ela, não, eu deixei para amanhã. Aí eu comecei, aí ficamos conversando. De repente, chega um irmão no portão e chama. Quando o irmão chamou no portão, que eu olhei, eu não questionei mais nada. Eu levantei e saí correndo, porque não era... Nunca aparecia o irmão com uma funcionária da empresa nesse horário na minha casa, que era horário de trabalho. Aí eu saí correndo, peguei a minha bolsa e fui. Aconteceu alguma coisa. Primeiro porque a minha irmã subiu e ficou lá em cima comigo. Ela nunca ficava na minha casa. E aí chegam as pessoas, aí eu saí correndo, fui. Aí realmente cheguei lá no médico, ele estava numa cama. Eu fui chegando, tinha uma tia com ele. E essa tia lá, conversando com ele, mas ele não falava mais nada. Ele, muito mal, respondia sim, sim. Aí eu fui chegando, cheguei perto dele e falei, mas o que você arrumou ele? Estou todo quebrado por dentro, tira minha aliança. Aí a tia ainda ficou assim, nossa, como ele pediu para você tirar a aliança e ele nem pediu para mim. Aí eu tirei a aliança, chegou a UTI, removeram ele para outra cidade, eu fui atrás, só que chegou lá, não fizeram nada, ele já entrou em óbito. Aí a minha vida, eu caí de vez. Eu caí de vez, desabou. Início de vida de casado. Eu entrei em confronto com os médicos, que eles não queriam deixar eu entrar, eu queria entrar. Aí me acolheram, me levaram para um outro quarto e ficaram conversando comigo. Nisso eu falava, pode falar que ele já faleceu, pode falar. A médica, não, calma, então fica aqui quietinha que eu vou ver. Aí ela foi, eu fui atrás, eu fui desobediente para o médico, fui atrás, aí eu cheguei, achei a porta aberta, entrei e vi que ele tinha morrido. Aí, que idade tinham os meninos? O mais velho, que é o Bruno, tinha 4 anos e 6 meses. E o Carlos tinha 1 ano e 11 meses. Você é o Bruno? Com licença, tem microfone aí? Tem. Que memória você tem desse período, você lembra? Então, do meu pai mesmo, eu não me lembro praticamente nada. Eu tenho uma lembrança na minha cabeça que eu não sei se realmente aconteceu, se eu inventei. Um dia ele chegando do serviço com 2 saquinhos de salgadinho, eu peguei um e ele pegou outro. A única coisa que eu tenho, assim, vago de lembrança é isso. E quando seu pai faleceu e você foi crescendo, acompanhando a dor da sua mãe, talvez sem entender também o que estava acontecendo, o que passava na sua cabeça? Então, como eu era tão pequeno, igual você falou, eu não sei entender muito, né? Mas eu via que minha mãe sempre estava ali sozinha, com a minha tia ajudando ali, sempre com dificuldade ali para criar os dois, né, no sofrimento dela, mas foi um período difícil, mas como você falou, né, como era criança, eu não entendia muito o que estava acontecendo, né? E aí ela assumiu o papel de pai e mãe. De pai e mãe. Ela era rígida? Ah, bastante, padre, era bastante. Chamava bastante atenção, não podia fazer nada de errado, que já estava ali no pé já. Presente, bem presente. Bem presente. Bem presente. Uhum. E ela trabalhava fora, tinha que trabalhar, sim, né, para cuidar das crianças. Ela sempre deu aula, ela sempre foi professora, sempre deu aula, a gente ficava tanto que metade do período com a minha tia, né? Uhum. Aí quando ela chegava, cobrava lição, cobrava tudo. E na igreja, ela levava vocês para a igreja? Sim, desde pequeno ela sempre levou, aí até a gente começou a ser coroinha, eu e ele. Ah, coroinhas. Sim, a gente foi coroinha desde pequeno, aí a gente foi engajando ali, hoje a gente está firme na igreja também por conta dela. Por conta dela. Quer dizer, um testemunho que criou vocês com firmeza de caráter, porque precisou assumir o pai, ser pai e mãe. Gente do céu, não consigo... A Cidinha estava falando aqui, eu estava pensando, se meu marido saiu hoje de manhã para trabalhar e eu à tarde não o visse mais e precisasse pegar meu filho de 5 anos e dizer, e agora? Para onde eu vou? Né? É importante a gente se colocar no lugar, sabe por quê? Porque a gente está ouvindo e respeitando e honrando
A história é de vocês, essa família. Mas a gente precisa se colocar no lugar para aprender. Exatamente. Porque senão não vira a chave, a gente se emociona, acha interessante e acabou. Se coloca no lugar. Pensa no seu marido, como é que está seu casamento? Quantas besteiras a gente perde tempo sabendo que... E se a pessoa não volta para casa? E não é para fazer isso com medo ou com terrorismo, não. É para refletir, né, padre? Exato, exato. É isso que você está falando, virar a chave. Caso contrário, só fica na emoção, né, Simone? Exatamente. Mas a senhora, Cidinha, também vem de uma família, de uma história que a sua mãe perdeu a sua mãe muito cedo. Como foi isso para a senhora? Eu perdi a minha mãe de 7 para 8 anos. Só que aí também a gente era criança, nós éramos 4. A mais nova não lembra de nada. Aí meu pai pegou um por um, né, repartiu com as tias, irmã da minha mãe. Deu vocês para as tias? Deu. A gente não foi criado junto, a gente ficou longe uma da outra. Depois de 4 anos, meu pai veio para cá, para São Paulo, para trabalhar. Porque lá onde eu morava era um lugar bem precário, bem pobre. E vinham para São Paulo. Aí, depois de 4 anos, meu pai resolveu casar. Aí ele casou e reuniu a gente. Juntou todo mundo de novo, com as tias não queriam devolver, mas ele era pai, né? Aí meu pai buscou a gente ficou um tempo com ele, casado, morou um tempinho. Aí as tias tirou a gente, chamou meu pai e conversou que a gente precisava de estudar, precisava de alguma coisa, ser alguma coisa na vida. Aí as tias tirou a gente de volta e arrumou casa de família para a gente trabalhar. Aí a gente trabalhava e estudava à noite. E eu me lembro que nosso lugar era tão pobre que a gente não recebia nada pelo trabalho, a gente recebia alimentação e o estudo. O material para estudo, que era tudo muito precário, mas eu recebia com muita gratidão, porque o que eu queria era estudar, eu queria ser alguém na minha vida e eu fui, graças a Deus. Hoje eu tenho que rezar, eu tenho que agradecer, porque graças a Deus eu orei, eu rezei, eu pedi, eu consegui. Eu perdi o marido? Perdi. Eu não tive de volta? Não. Mas hoje eu estou realizada, porque eu tenho os dois não me largam, eu tenho muita amizade, a família, eu não tenho ninguém para me tirar que não pudesse me ajudar, tanto do lado da minha mãe, como do lado do meu marido. Hoje eu sou super unida com a família do meu marido, a gente dá super bem. Eles me ajudaram demais, demais. Eles choravam junto comigo. Muita gente chorou junto comigo. Então, eu agradeço muito. E se não é Deus na minha vida, se não é minha fé, minhas orações, que graças a Deus eu adquiri do tempo da minha avó, eu não teria conseguido. E eu realizei. Hoje eu me sinto realizada. Gente, o meu coração de mãe não aguenta aqui, mas eu estou vendo os meninos chorarem, emocionados também. Mães, peguem seus filhos de volta. Não deixem seus filhos se perderem. A mãe tem um poder impressionante na vida de um filho. O pai é toda a dinâmica da segurança, da presença. O pai tem todo o valor do mundo, mas o testemunho da Cidinha me faz falar com as mães. Né? Não perca seus filhos para as drogas. Não perca seu filho para a internet. Não perca seu filho para as brigas dentro de casa. Não perca seu filho numa escola que talvez tenha más companhias. Não perca seu filho. Pega ele de volta. Olha, a Cidinha pode ter toda a dor do mundo no coração, e eu sinto com ela. Mas quando eu olho para esses 2 guris, eu penso assim, pronto. Essa dor está ressignificada, essa dor está elaborada, eles são meninos bons, eles são ótimos, e estão aqui, eles não desgrudam dela. Então, mamães, às vezes a gente perde o esposo, mas os filhos são para sempre. Exato. Né, padre? Perfeito, perfeito. E olha, no próximo bloco, nós também queremos ouvir um pouco mais
desses jovens, desses meninos que são, de fato, o tema que nós estamos tratando hoje, os filhos agradecidos. Você sabe que muitas vezes a gente olha para algumas histórias e pensa assim, com isso que aconteceu, tem tudo para dar errado, tem tudo para dar errado. Esses meninos, essa família veio de uma cidade aqui do estado de São Paulo, e tudo isso aconteceu numa cidade aqui no estado de São Paulo, numa área de periferia, numa área de muitas drogas na época, principalmente no passado, e você percebe que o protagonismo da vida, quando é assumido, quando a direção é bem dada, a gente pode ter certeza absoluta e principalmente quando Jesus é colocado no centro, como fala o mandamento, honrar pai e mãe. Hoje a dona Cida tem filhos que honram nela a figura da mãe e a figura do pai também, porque ela foi pai e mãe. E isso tudo mostra pra gente que é possível, não importa o que a vida fez com a gente, sim o que nós vamos fazer com aquilo que a vida nos fez. Nós vamos para um rápido intervalo, né, Simone? Exatamente. E daqui a pouquinho nós estamos de volta nesse bate-papo, nesse testemunho. E olha, com aquilo que a Simone disse que é muito interessante, vamos virar a chave, vamos aprender com tudo isso que hoje nós estamos partilhando aqui no Você Pode Ser Feliz. Até daqui a pouquinho, se Deus quiser.